Aí você chega e mostra as publicações mostrando que a doença dele é desencadeada e exacerbada, aumenta a atividade quando ele está com nível de estresse. Ele está bom, eu vou tentar me comprometer, eu vou me comprometer a tentar baixar o nível de estresse para a próxima consulta. Aí volta no ano seguinte e dizem assim, eu não consigo. E ainda isso, em parte, estraga pelo menos parte do tratamento. Você não consegue deixar a pessoa com doença autoimune, por exemplo, vivendo como se estivesse curada. 10% das pessoas voltam no ano seguinte e dizem, eu não consigo baixar esse nível de estresse. Eu tento, mas não consigo. De repente vem o problema e eu não consigo segurar, né? E aí a gente começou a mudar de atitude, né? A gente percebeu que se continuasse apenas pedindo para as pessoas baixarem o estresse e mostrando as publicações que mostram que o estresse aumenta a atividade da doença, quem tem psoríase, por exemplo, sabe que o corpo fica coberto de psoríase se passar por um período de estresse importante. A pessoa que tem artrite reumatoide sabe que se passar por um estresse mais intenso, aumentam as dores, aumenta o processo inflamatório. Todos eles sabem disso por experiência própria. Muito bem, então nós tivemos que mudar de atitude, né? Então a gente começou a explicar tecnicamente o que acontece, né? E a explicação técnica que a gente deu, uma das explicações foi essa que a gente mencionou. Esse gene está alterado, esse está normal, seu organismo está mantendo fechado esse, né? Você aumenta o seu estresse emocional, você abre, tá? E você se mantém com a doença, você piora a doença. Se você tinha só desses genes alterados, você tinha 60% deles abertos e 40% deles ainda estavam fechados, você vai passar para 80% deles abertos. A atividade da sua doença vai aumentar. Então, numa explicação simples, assim, que a pessoa pudesse entender, sem entrar em detalhes técnicos, sem usar nomes técnicos, né, a gente começou a dar essa explicação e mostrar isso no gráfico do computador. A gente fez uma animação para mostrar o nível alto de cortisol, rompendo a ligação que abre o gene que deveria ter sido mantido fechado. E aí as pessoas imediatamente mudaram de atitude, né? Você viu no olhar das pessoas. Algumas quiseram tirar foto da tela do computador, outras começaram a dizer assim, doutor, mas então, por favor, me explica como é que eu faço para conseguir me controlar, né? E aí a gente explicou o que aconteceu depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, vários soldados que voltaram do fronte para os seus países, né, estavam com estresse pós-traumático. Então, houve uma demanda para que se desenvolvessem técnicas para a redução do estresse emocional. A primeira técnica que surgiu foi justamente na década de 40, provavelmente motivada por esse grande número de pessoas com estresse pós-traumático, foi a técnica chamada de método Silva, para o controle do estresse. Mas depois vários outros métodos foram propostos. Recentemente foi proposta a técnica de mindfulness, que foi traduzida para o português como atenção plena, né? Mas o que essas técnicas visam obter? Todas elas querem atingir o mesmo objetivo, todas, sem exceção. Só que elas buscam atingir esse objetivo único através de métodos diferentes. E por isso elas são chamadas de técnicas diferentes para a redução do estresse, mas o objetivo é o mesmo. Então, se você tem aqui um problema que você está enfrentando, né, você pode reagir aumentando um pouquinho o seu nível de angústia e preocupação, ou você pode aumentar mais, ou você pode aumentar muito mais. Se você aumentar muito mais e manter assim, você vai abrir mais manuais, mais genes que deveriam estar fechados, né? Falei em manuais porque eu costumo fazer a analogia de que os genes são como se fossem manuais de instrução que dizem para a célula como fazer alguma coisa. E algumas pessoas têm esses manuais com a instrução errada, né? Então, esses manuais é que são mantidos fechados. Então, essa que reage emocionalmente nesse nível, né, essa vai ficar doente se mantiver por tempo suficiente esse nível alto de estresse. As pessoas, quando você fala de estresse, elas apontam os problemas que enfrentam como se o problema fosse o estresse. O estresse não é o problema não é o estresse. O estresse é a reação emocional, é o nível de reação emocional que você tem ao problema. E isso
é produto da sua mente, né? Ou seja, é o que você está pensando sobre o que pode acontecer se esse problema que você está enfrentando não for resolvido, né? Esse nível de, esse tipo de pensamento, né? Negativo, pode acontecer aquilo, meu Deus, pode acontecer até aquilo lá. Esse pensamento negativo que eleva o estresse emocional. Isso é o estresse, mas isso é produto da sua mente. Então, todas essas técnicas, elas tendem a buscar a mesma coisa. Treinar você a controlar a sua mente. Ensinar você a controlar a sua mente. Como? Recusando todos os pensamentos negativos no exato momento em que eles se apresentam. No exato momento em que você identificar que o pensamento que se aninhou na sua mente é negativo, você tem que cancelar. E, se possível, fazer o que alguns psicólogos, como a Márcia Luz está mencionando, substituir isso por gratidão, né? Ela diz que gratidão é mudança de olhar. É exatamente isso que a gente está falando, né? Em vez de você chegar e ficar olhando para o lado negativo, meu Deus, esse problema pode provocar isso, pode até provocar aquilo lá, né? Em vez de você estar olhando para isso, para o que pode ou não pode acontecer, olhe para as coisas boas que você tem na sua vida e procure se encher de gratidão por essas coisas boas que você tem na sua vida. Esse é o maior antídoto que você tem sobre para você manter a sua mente livre de pensamentos negativos.